Trabalho como tortura. Trabalho é uma atividade que desperta sentimentos ambíguos, mas para outras pessoas, o trabalho pode ser uma diversão. Se a vida do ser humano depende do trabalho, que causa tanto desprazer, temos a conclusão de que o ser humano tem uma vida infeliz. Do trabalho surgem instituições como família, Estado e a escola. O ser humano nunca vai estar trabalhando sozinho, sendo assim, sempre coletivo, com essa relação com o próximo. O ser humano aprende a enfrentar conflitos e exigir de si mesmo a superação de dificuldades. Ócio e negócio. Algumas sociedades já vinham sendo feitas as divisões de trabalho a partir das forças e capacidades de cada um. A divisão das tarefas requer a cooperação e a complementação dos esforços. Isso evita a exploração de um pelo outro. Desde as mais antigas sociedades, existe a divisão entre os que mandam e os que apenas obedecem e executam. É o que chamamos de dicotomia entre a concepção e a execução do trabalho. Desse modo, abriu-se o caminho para a divisão social, para as relações de dominação e a desigualdade de apropriação dos frutos do trabalho. Uma nova concepção de trabalho. Até a Idade Média, a riqueza se restringia a quem possuía mais terras, mas ao final desse período e durante a Idade Moderna, as atividades mercantis e manufatureiras passaram a predominar. Isso se deve ao fato de que os antigos servos libertos que constituíram a burguesia enriquecida tinham um maior domínio das técnicas e do trabalho. Nesse mesmo momento, no século XVII, houve várias invenções relacionadas a máquinas, como a primeira máquina de calcular, o primeiro barômetro e o primeiro tear mecânico. Os pensadores da modernidade destacavam que a ciência e a técnica são capazes de dominar a natureza. Como se vê no Renascimento e na Idade Moderna, houve a valorização dos conhecimentos alcançados por meio da prática. E no campo político e econômico estavam sendo elaborados os princípios do liberalismo. Foi instituído o contrato de trabalho entre indivíduos livres e uma das novidades nas ideias liberais é a valorização do trabalho. O trabalho como mercadoria, a alienação. No século XIX, os avanços que resultaram da Revolução Industrial não ocultaram a questão social. A exploração dos operários, extensas jornadas de trabalho, locais insalubres, salários baixos e crianças como mão de obra barata, desencadeou os movimentos socialistas e anarquistas. Nesse panorama, Karl Marx reforçou sua ideia de trabalho como condição de liberdade, pois é pelo trabalho que o ser humano se confronta com as forças da natureza e, ao mesmo tempo, as modifica, transforma a si mesmo e humaniza-se. E Marx também defendia que o capitalismo não é capaz de possibilitar a igualdade entre as partes, porque o trabalhador perde mais do que ganha. O resultado é que o trabalhador torna-se estranho e alheio a si próprio, o que significa alienação. Essa alienação se manifesta na vida real quando o produto do trabalho deixa de pertencer a quem o produziu. Ou seja, ao vender sua força de trabalho mediante salário, o operário também se transforma em mercadoria. Trata-se do que Marx chama de fetichismo. É o processo pelo qual a mercadoria adquire vida, porque os valores de trocas tornam-se superiores aos valores de uso e passam a determinar as relações humanas, ao contrário do que deveria acontecer. E também de reificação, que é a transformação dos seres humanos em coisas. Mas essa alienação não se aplica apenas para a produção de um trabalhador, mas também às diversas formas de consumo. A era do olhar é a disciplina. Tudo começou com alguns pesquisadores que começaram a investigar as mudanças do capitalismo e do nascimento das fábricas. Um grande exemplo é um texto de um inspetor do século XVI que foi analisado por Michael Perro, onde o estilo do trabalho tinha dois principais modelos: o religioso, silêncio das funcionárias, e o militar, hierarquia, posição em fileiras. De olho no cronômetro. Aqui temos mais críticas sobre o trabalho. Mas agora o poeta Mário Quintana fala como nos tornamos escravos do tempo, sem memória, passado e sem projetos futuro. Para piorar, os proprietários das fábricas, na busca de aumentar a produtividade, implantaram sistemas de racionalização, onde tempo é dinheiro. Trabalho e migalhas. No início do século XX foi criado um movimento trabalhista chamado de Taylorismo, na qual os operários eram cronometrados nas fábricas, a fim de que o trabalho fosse mais rápido e eficaz.
dando mais tempo a outras atividades operárias. Ou seja, para fazer os seus carros, por exemplo, Henry Ford colocava um determinado número de pessoas para fazer a lataria do carro e outros o motor e acabamento, e outros para a parte interna do carro. Crítica à sociedade administrada. Muitos filósofos hoje em dia estudam a alienação em relação ao trabalho e ao convívio entre os trabalhadores, já que o mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais disputado. Trabalhadores não estão mais trabalhando de forma harmônica, mas sim como concorrentes de guerra, em quem fizer o trabalho melhor continua, e quem não atingir todos os objetivos toma penalidades. Da fábrica para o escritório. Na década de 1970 e 1980, mudanças radicais nas formas de trabalho repercutiram nos modos de vida das cidades como no campo das pessoas. A implantação de tecnologias como automação, robótica e microeletrônica inovaram padrões de produtividades. Vieram máquinas como motores a combustão, que na época facilitava muito o trabalho no campo sem muita mão de obra para os trabalhadores. A partir disso começou a crescer muito, dispensando trabalhadores para começar os trabalhos digitais. Os trabalhos digitais possibilitam maior autonomia e flexibilidade.